Fala pessoal, hoje nós estamos no 20º dia, né? Eu sou o pastor Christopher, estamos aqui na nossa leitura da palavra, enchermos do precioso tesouro do Senhor, que nós possamos estar apoiados aqui. Estamos aí usando essa Bíblia aqui, 365 dias, onde nós lemos parte do Antigo, do Novo, lemos o Salmo e o Provérbios, e eles estão colocados como dias, então não dá para ser usado, dá para ser usado como Bíblia normal, mas ela é mais para a leitura diária, para você ler, para nós lermos a Bíblia inteira em 365 dias. É um desafio, entanto, mas a média é sempre de 15 a 20 minutos diários, então, gente, não tem desculpinha para não lermos a palavra e enchermos dela, ok? Por isso convido você, venha junto comigo, vamos ler a palavra de Deus no 20º dia. Que bom que você está aí conosco, vamos fazer a leitura, estamos lendo Gênesis, né? Paramos num momento crucial do Antigo Testamento, onde José, ele vai falar do seu sonho para o faraó. Então, vamos lá, estamos ansiosos para Deus falar conosco. Amém? Gênesis 41, 17 a 42, 17. A palavra de Deus diz o seguinte: então o faraó contou o seu sonho a José. Em meu sonho, eu estava de pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes, mas nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas, enriquecidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos amargos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e 7 espigas miúdas e enriquecidas pelo vento leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que todas as propriedades serão esquecidas no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimento será tão terrível que apagará até lembrança nos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará acontecer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-los para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre toda a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado do sonho, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você.
ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando da terra do Egito, de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o anel do seu dedo, com o selo real, e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar de carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se! Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Ele disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chama Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó. O rei do Egito, depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José ajuntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família do meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também espalhou-se pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Quando Jacó soube que no Egito haviam cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá, comprem cereais em quantidade suficiente para nos manter vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito, junto com os outros, para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse conhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tiveram a respeito deles muitos anos antes que ele lhe disse. Antes eles disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos da nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles.
Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões sim, vieram para descobrir os pontos fracos da nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo, os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. E logo a história vai se desenrolar amanhã. Agora vamos ler Mateus 13, 24 a 46. Essa foi a outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seus inimigos vieram. Seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes estão cheios de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancá-lo? Arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, responderam. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancar também o trigo. Deixem os dois crescer juntos, até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio e amarrem-no em feixes e queimem-no e depois guardem o trigo no celeiro. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeou no campo. É menor de todas as sementes, mas se torna maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, toda a massa foi fermentada. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas, quando falava às multidões. Na verdade, não lhe falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo meio do profeta. E lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio do campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor e planta a boa semente. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles se moverão do reino tudo que produz pecado e tudo que pratica o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir com atenção, ouça. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas de melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola grande,
uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. E agora vamos ler Salmo 18, de 1 a 15. Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem encontro proteção, e Ele é meu escudo e poder que me salva e o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercam, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus braços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De meu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor, brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairavam sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor, e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas, dispersou seus inimigos, lançou muitos raios e fez fugir em confusão. Então, por sua ordem, o Senhor, com um forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. E Provérbios 4, de 1 a 6. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Preste atenção e aprende a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria, aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. É isso aí, gente. 20º dia concluído. Muita coisa acontecendo, muita coisa maravilhosa, histórias fantásticas, José ainda. Ixi, olha, é muito bom se encher da palavra. Deixe que Deus venha junto comigo nessa jornada, que Deus possa inspirar você, que Deus possa encher teu coração. Aqui é o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho para não perder os próximos, compartilhe essa lista, essa playlist que está aí e que a gente possa caminhar e realmente se fortalecer na palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.